bom dia. Mais de 700 pessoas no Maranhão esperam por transplantes. Aí está incluído todo tipo de transplante, mas o número é muito alto, por isso, no mês passado, no mês de setembro, foi considerado um mês de chamada de conscientização para a importância da doação. Mas como todos os meses e todos os dias é dia de se incentivar essa doação, a gente vai falar hoje sobre esse problema. E quem vai conversar com a gente sobre tudo isso é a coordenadora da Central do Transplante do Maranhão, Maria Inês Oliveira. Bom dia. Bom dia, Elda. Sempre um prazer estar aqui com você. Prazer recebê-la mais uma vez. Obrigada. Mais de 700 pessoas nessa fila de transplante. É um número alto, né, professor? É um número alto. Na verdade, assim, fila para transplante, sempre basta ter um paciente, eu considero já um número alto. Alguém esperando. Porque é um sofrimento muito grande para quem aguarda, né? Hoje no Maranhão nós temos mais de 700 pacientes, incluindo córneas, que é sempre o número maior é por córnea, em média 500 pacientes, 490 a 500 pacientes aguardando. Sempre? Sempre. Essa córnea tem sido movimentada, a gente vai já mostrar alguns dados para você ver como córnea tem melhorado nos últimos 3 anos. Ai, que bom. De uma forma significativa, né? Em termos de número de doadores de córneas, por exemplo, de 2014 para 2017, nós tivemos um crescimento de 417% no número de doadores. Olha como essas campanhas Saímos de 24 para 124 doadores, né? O número de transplantes, por conseguinte, também aumentou de forma, foi 130% de aumento no número de transplantes de córneas. Então, assim, houve um movimento na fila de espera, né, por córnea. Um movimento considerável, né? Há cerca de 3 anos atrás, nós tínhamos quase 1000 pacientes aguardando córnea, né? E que é inadmissível, porque córnea, qualquer paciente que morre, em qualquer circunstância, ele pode ser doador de córnea até 6 horas depois que o coração para. Né? Tá. Então, só a gente... pegando aqui só um adendozinho, por que essa dificuldade tão grande nesse processo de doação, se ninguém precisa da córnea depois que morre, meu Deus? É exatamente isso, a desinformação. Eu acho que esse é o grande desafio das centrais estaduais, né, em todo o Brasil, e que o Ministério da Saúde tem atentado para esse fato. Você vê que agora, semana passada, saiu a notícia que o Ministério publicou que houve um aumento no número de doações nesse primeiro semestre em relação ao semestre do ano anterior. Porque tem que se alocar recursos na divulgação, na sensibilização da população e também na educação dos profissionais da área de saúde, né? O que pesa muito é a desinformação, é a falta de conhecimentos sobre o processo de doação transplante como um todo. Vocês não escutam aquela pergunta assim, você quer doar, mas ele vai ficar sem olho? Ele vai ser enterrado sem olho? Acontece muito isso. O medo da mutilação do corpo, né? Que é natural, óbvio. Sim, sim. Mas a reconstituição está na Lei 9434. O corpo tem que ser condignamente recomposto. Por exemplo, se for órgãos, né, o corpo é como se fosse uma cirurgia, é uma cirurgia como outra qualquer. Então, você só vai dizer que foi doador, a família só vai dizer que foi doador, se assim o desejar, porque não dá para aparecer. Ninguém vai perceber, por exemplo, no velório, que aquela pessoa, de alguma forma, teve o corpo é velado normalmente, sem nenhuma demonstração de que houve a retirada do órgão para transplante. Se for córneas, também digo, não fica nenhum momento de dúvida se teve ou não, porque é colocada uma prótese no local do globo ocular. Então não existe. Eu tive uma sobrinha que doou córneas ao falecer e a gente só disse porque queria incentivar a doação. Sim, que aí nesse mas momento se a gente vale não incentivo, quisesse, né? Agora sim, professora, eu imagino que essa conscientização, essa informação tem que chegar bem antes da morte. Sim. Porque naquele momento delicado, naquele momento de dor, ninguém está muito receptível a um pedido desse tipo. É por isso que todo o trabalho das centrais é para que a população se sensibilize sobre a doação
e converse com seus familiares. Quer dizer, a gente que tem que decidir. Com certeza. A gente decide, mas na hora que você estiver em algum processo desse, é a sua família que tem o poder de decisão. Então, se sua família sabe o seu posicionamento, eu quero ser doador, eles não vão ter nenhuma dúvida na hora de dizer um sim. Vai dizer, ela queria fazer isso, ela ele queria fazer isso. Ele era uma pessoa muito generosa e já tinha dito, outro dia a gente conversou em casa, isso acontece muito. Outro dia a gente conversou porque viu uma reportagem na televisão para ver como é importante a mídia, né? E ele decidiu ele falou que queria ser doador. E aí a gente vai seguir o desejo dele. Isso acontece muito. Nessa hora, aí sim a pessoa fica até mais tocado em fazer a doação, porque de alguma forma ela está fazendo a vontade daquela pessoa que se foi, né? Com certeza. Aí fica mais fácil. É esse o desafio de vocês. Esse é o grande desafio, fazer com que primeiro a informação chegue aos lares, né? A informação sobre doação. E esse ano a Central Estadual do Maranhão teve um trabalho muito voltado para as universidades, né? Porque a gente acredita que a educação nos formadores de opinião é que vão ser os profissionais amanhã, lá na frente, trabalhando com os pacientes, é que muda a realidade. E nós tivemos uma grata satisfação do encerramento do mês de setembro em uma determinada faculdade, que houve um show de talentos. Os alunos se reuniram em equipes e formularam um show de talentos baseados na doação. E foi muito gratificante ver como eles conseguiram apreender a essência da doação. Né? Quer dizer, eles captaram a mensagem mesmo. Fizeram encenações como se fossem uma família com 2 jovens filhos dizendo que queriam ser doadores, em vida, lógico. E os pais, não vamos falar de morte, vocês não vão morrer, porque assim, a gente nunca acha que vai morrer. A gente sempre acha que é eterno, né? A gente diz assim, o meu vizinho vai morrer, o meu professor vai morrer, fulano vai morrer, mas eu não vou morrer. Pois é, quando a gente começa a falar isso na família, vamos esquecer esse assunto, esse assunto não vamos falar de morte, vamos falar de coisa alegre. Isso. Mas essa é uma coisa alegre se a gente pensar na alegria que a gente está dando para uma outra família, para uma outra pessoa. Aí se a gente encarar dessa forma, pode se transformar num assunto mais... Com certeza. O significado que você dá para a morte. O significado. Você dá sobre esse significado, nós vamos falar no próximo bloco. Eu vou fazer um rápido intervalinho aqui, a gente volta já para continuar falando sobre esse assunto. É só um minutinho. Estamos de volta aqui para continuar falando sobre a importância da doação de órgãos. A gente estava falando no significado desse ato, né? Que vai bem além de uma simples doação. Sim, com certeza. Quando uma família diz um sim para a doação e, digamos assim, abre mão, entre aspas, né? Da integridade total do corpo daquele seu ente querido, é um ato sublime. Né? Além de ser um ato sublime, um ato cristão, e aí eu abro um parêntese rapidinho para falar que todas as religiões cristãs são favoráveis à doação, né? Porque tem muita gente que diz, não vou doar porque minha religião não permite, né? Ainda existe muito isso, né? Mas isso foi só um parêntese. Então, aquela família que doa, que diz um sim para a doação, ela transcende a morte. É verdade. Ela sabe que a morte daquele filho, daquele irmão, vai ter um significado diferente, vai ter uma utilidade para outros indivíduos que estão sofrendo porque não tem opções. Né? Quando a gente fala de rim, o paciente que tem doença renal crônica, que está em diálise, ele tem a opção do tratamento dialítico, mas coração, fígado, pulmão, não existe possibilidade. Ou o paciente transplanta ou morre. Né? E quando o familiar diz um sim, ele se cristifica um pouco, né, na verdade. Porque ele age exatamente como Cristo falou. Né?
E aí é um ato sublime. E esse ato, ele ajuda no luto da família. Pois né? é, eu vejo também isso. Eu acho que isso ajuda a encarar aquele momento de perda de uma forma diferente. O meu filho, meu pai, minha mãe, continua com uma parte viva. Ela é viva mesmo, ela está ali funcionando, batendo. Apesar dele não saber para quem foi, mas ele sabe que aquilo deu continuidade, aquele ato dele. Não encerrou ali. Não encerrou ali. Não encerrou isso ali. é uma coisa muito sublime. Eu acho que é essa mensagem que a gente tem que aprender disso tudo, né? Isso. É a continuação da vida num outro corpo, aliviando o sofrimento mesmo. Alivia. Existem inclusive trabalhos científicos, no Brasil inclusive, na Espanha, mostrando que a família que doou órgãos, ela conseguiu vivenciar o luto de uma forma mais serena, né? E transformou a dor. Realmente transformou o tipo de dor que sentiu ali. Com esse incremento nessa doação e, consequentemente, no transplante, pelo menos de córnea, dá para dizer que a gente está indo por esse caminho, doutora? Com certeza. Eu acho que se a gente fizer um paralelo dos últimos 3, 4 anos, apesar da gente não exibir números expressivos de número de transplantes, mas a tendência é importante, né? Quando você mostra uma tendência ascendente, né? E isso é importante. Quando você não decresce, né? Então, isso é um momento da gente repensar nas nossas formas de trabalho, de ver o que pode atingir mesmo a população de um modo geral, porque a população do Brasil, do Maranhão especialmente, é uma população, digamos assim, solidária, né? Quando existem catástrofes, por exemplo, enchente todo mundo se mobiliza para ajudar e tudo. Então, eu tenho certeza que é só a desinformação que faz com que a gente tenha uma taxa de negativa familiar muito alta. Uma das maiores do Brasil. Olha, uma das maiores, O Brasil, a taxa de negativa é em média 42% a 44%. E a nossa, em média, 64% a 68%. Ai, mas é muito alta. Ainda é muito alta. Olhando por qualquer ângulo é muito alta. Você se comparar, está mais alta. Isso. Mas só olhar um número sozinho já é muito alto, né? Isso a gente falou nesse incremento com relação à córnea. E com relação aos outros órgãos, a situação é um pouco mais complicada? O ano passado, no final do ano, o Hospital Universitário, é bom que se diga, que o único hospital no Maranhão credenciado para transplantes de órgãos é o Hospital Universitário. Isso. Né? Lá atualmente tem habilitação para córnea, rins, coração, fígado e tecidos ósseos, que é o tecido osteomuscular. Né? Inclusive já foram realizados 7 transplantes de tecidos ósseos no Maranhão. Né? E é o único estado do Brasil, do Nordeste, que tem um hospital público fazendo essa modalidade de transplantes. Pois é, podíamos aproveitar bem mais, né? Agora, esse hospital é o único credenciado. Coração ainda não tivemos nenhum, mas já tivemos 2 transplantes de fígado. E a tendência é que esse número venha a aumentar, né? Mas para que aconteça transplante, é preciso que haja doação. Eu não digo assim, é preciso que haja doadores, porque doadores existem. Todos os dias tem pacientes nos hospitais. Todos nós potencialmente somos doadores. Sim, sim. Todos nós potencialmente somos doadores. É lógico que o paciente que é doador, ele passa por um processo de validação, né? Porque existem contraindicações para a doação, né? Isso é bom a gente saber. Quais seriam? Por exemplo, alguns tipos de infecção ainda são contraindicação absoluta. Por exemplo, uma infecção pelo vírus HIV ainda é contraindicação absoluta, segundo o nosso regulamento técnico, para qualquer órgão. E para córneas também, não pode. Uma sepse, que é aquela infecção generalizada, uma sepse não controlada, também é contraindicação. Então você vê que é um gargalo. Você começa com um número grande de potenciais doadores, mas até chegar ao doador efetivo vai diminuindo, né? Porque esse paciente ele tem que ser validado. Por quê? Porque você não pode
levar riscos aos receptores, sim, né? Sim, aí Você seria, tem que reduzir aí seria a prática. Aí seria né? um contrassenso, né? Ok, de novo nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui, vamos só tomar um cafezinho aqui e a gente volta já já para continuar essa conversa, só um minutinho. Obrigada. Chegamos aqui ao nosso último bloco de conversa sobre doação de órgãos e a gente estava falando nesses critérios que restringem um pouco essa doação. Para a gente entender melhor, a gente pode dizer que é como uma doação de sangue, que todo mundo pode doar, mas que chega na hora da triagem, a gente passa por uns critérios que podem resumir essa fila. Com certeza. No momento em que uma família diz sim para a doação, esse paciente passa por um processo de validação, né? Então, são realizados exames sorológicos para ver algumas doenças virais, por exemplo, e a própria história clínica do paciente, né? Então, existem algumas contraindicações. Felizmente, são poucas, né? Mas ainda assim restringem bastante. Uma sepse não controlada, alguns tipos de tumores que não são aceitos, porque podem passar para os organismos receptores desses órgãos, né? Sim, sim. Então isso restringe Aí a gente não estava pouco. cumprindo a função dele de prolongar a vida de quem está recebendo, né? Seria um contrassenso, um paradoxo, né? Com toda certeza. E é bom que a população saiba que esses critérios são muito rigorosos. Nós temos um regulamento técnico do transplante, que é a portaria 2600 de 2009, que regulamenta inclusive todos esses aspectos para cada órgão, qual a metodologia de alocação, qual a metodologia o critério de exclusão, o critério de inclusão, tudo isso. E até na hora da abordagem você já leva em conta o histórico daquele paciente, de que ele veio a falecer. Com certeza. Muitas entrevistas deixam de ser realizadas pela contraindicação absoluta. Entendi. Mas vocês já lidaram com algum caso que que teve a boa vontade, vamos dizer assim, da parte da família e que não pôde ser aproveitado? Não, na nossa casuística não temos nenhum caso desse, porque antes da entrevista é feita essa validação. Então, quando não validada, não acontece a entrevista. Quer dizer, já acontece entre vocês essa validação para a partir daí haver uma abordagem da família, né? Isso. Ah, entendi. Quer dizer, mas se a pessoa quiser doar, de qualquer forma que for, ela vai ser, por exemplo, um órgão que não é transplantado aqui, vamos dizer assim. O que a gente não transplanta aqui, por exemplo? Coração ainda não estamos ainda. Mas tem um paciente que pode fazer a doação e que a família resolveu fazer. Ele pode ser aproveitado, mesmo que a gente não possa fazer isso aqui. Pode, porque o Sistema Nacional de Transplantes, ele é organizado de tal forma que ele tem um órgão efetor, que é a Central Nacional de Transplantes, né? Que funciona em Brasília também, junto ao Ministério da Saúde, e no Rio de Janeiro. Essa Central Nacional de Transplantes é a grande responsável pela distribuição de órgãos pelo Brasil afora. Nós vivemos num país continental em que há necessidade de transporte aéreo para que se viabilize uma doação. Então, sobre esse aspecto, entre junho de 2017 e junho de 2018, foram transportados pela aviação civil e pela FAB mais de 9.000 órgãos e tecidos pelo Brasil afora. Que bom! Nós recebemos muitas córneas de outros estados através da Central Nacional. Por quê? Porque vários estados já zeraram sua fila de córnea. Né? E zerar não significa que não tenha nenhum paciente em fila, mas significa que a rotatividade é tão grande que ele entra hoje, em menos de 3 meses ele transplanta, entendeu? Olha, nós vamos chegar nesse estágio. Se Deus quiser, nós vamos caminhar para isso, porque eu tenho certeza que a população vai entender o quão importante é a doação. O tempo médio de espera por uma córnea, vamos pegar esse mais simples. Tá. Aqui, o nacional chega a quanto? 3 meses, isso? Mais. Assim, se a gente pegar estados como Paraná, como São Paulo, como Ceará mesmo, o Ceará tem se mostrado assim muito, deslanchou em transplante, em doação em transplante, né? E esse tempo é muito pequeno, é 3 meses, 5 meses, menos de 6 meses.
O Maranhão, nós Pois tínhamos é, um tempo de 3 anos e meio a 4 anos de córnea esperando. Hoje esse tempo caiu para 1 ano e 8 meses, 2 anos no máximo. Isso é muito fantástico, né? Ontem mesmo a pessoa encarregada de gerenciamento da fila de córnea estava ligando, porque liga para os pacientes quando eles vão se aproximando dos 100 primeiros para que eles atualizem os exames. E pessoas que se inscreveram em janeiro do ano passado. Olha, quer dizer, isso é muito gratificante. Muito gratificante. Mostra realmente essa mobilização da fila de espera. E quando a gente chegar nesse estágio assim de 3, 4, 5 meses, a gente já vai ter dado ofertar córneas para outros estados, com certeza. Né? Já que a gente recebe tantos. Isso. Por enquanto a gente não pode estar doando nenhum, né? A gente está recebendo, a gente tem né? que receber. Mas a gente vai chegar num tempo vai. Com isso, Você né? falou de órgãos também, por exemplo, coração. Se a gente tiver uma doação de coração aqui, vai ter que ser transportado pela FAB, porque não dá pela aviação civil por conta da logística. Sim, o imagino. tempo entre a captação do coração e o implante no receptor tem que ser de 4 horas, né? Idealmente 4 horas. É por isso que o transplante de coração é muito pequeno no Brasil. Né? Porque tem que ser porque a logística tem que ser muito, e tem que ser um jato, né? Não pode ser um avião de baixa, digamos assim, de baixa performance. 4 horas, né? É para já estar junto do paciente, né? Exatamente. Se você pegar daqui para São Paulo, 3 horas e meia... Inviabiliza. Inviabiliza, né? Mas nós já ofertamos fígados para a Central Nacional e que foram alocados em estados do Nordeste, até no Rio de Janeiro mesmo. Já houve uma doação de fígado daqui do Maranhão, aceito pelo Rio de Janeiro, e salvou um paciente que estava com hepatite fulminante. Essa é a beleza, é o amor assim, que a gente tem pelo trabalho, de ver esses resultados, apesar, como eu lhe falei, de que os nossos números são pequenos, mas o que importa é que seja mas salvou uma vida. Salvou uma vida, né? Já então isso é uma coisa qualquer muito... esforço. É bom porque eu vejo que você se emociona, porque com esse olhão azul dá logo para ver que ele vai ficando vermelho. Aí logo vê que vai ficando vermelho. Mas é interessante a gente se emocionar com o trabalho que realiza e quando ele dá certo, eu acho que assim, essa sensação de dever cumprido, da gratidão por ter feito aquilo, principalmente nesse caso, feito salvar uma vida, né? Salvar isso uma é fantástico. Mas eu não sinto sensação de dever cumprido. Ainda não? Porque existem desafios todo dia e a gente tem que vencer esses desafios. Mas tem que comemorar, doutora. Claro. Tem que comemorar cada uma córnea conseguida com certeza. Que melhorou a vida de alguém, um fígado que foi salvar uma vida lá no Rio de Janeiro. E aí a gente agradece, aproveita aqui para enaltecer o trabalho do Banco de Olhos do Hospital Universitário, que é o único banco de olhos do Maranhão, e que elas fazem um trabalho fantástico. Eles fazem um trabalho fantástico, né? E tem que ser enaltecido. Não haveria transplante de córneas no Maranhão se não houvesse o banco de córneas. É um trabalho conjunto, ninguém faz nada sozinho. É um trabalho conjunto, a história dos elos de uma corrente. Vocês dependem até da aviação para que tudo dê certo. Então, é um trabalho encadeado onde cada peça é muito importante. Mas o mais importante de todos é o doador, com toda certeza. Se houver o doador, eles vão dar um jeito de levar isso até quem precisa. O que importa é que você se disponha a fazer isso. Ninguém vai mutilado, ninguém vai chegar mutilado no céu, seja lá para onde for. A gente vai chegar perfeitinho. O que importa é você fazer sua tarefa aqui na terra, direitinho. Mutilado você não vai estar, vai ser velado bonitinho, arrumadinho. Com certeza. Dignamente, com toda certeza. Mas se a gente puder diminuir essa fila, esses números, a gente vai comemorar muito, com toda certeza. E saber que cada um está fazendo a sua parte melhor ainda, né? Com certeza. Olha, doutora Inês, muito obrigada por sua participação no nosso programa. Nós é que agradecemos a sua Que a gente presteza. continue falando sobre isso, para que as pessoas se dêem conta da importância do gesto nobre que é uma doação. Com certeza, muito obrigada. E dizer à população que realmente a doação é um ato de amor, mas é um ato assim que vai beneficiar o próprio luto da família, vai amenizar a dor. É uma via de mão dupla, uma isso. via de mão dupla com toda certeza. Tá aí, faz a sua parte. Todo mundo vai agradecer com toda certeza. Até quem não recebe vai agradecer. No meu caso, eu vou agradecer sempre cada doação que foi feita, porque você ouviu uma entrevista, porque você pegou uma informação, que você se conscientizou da importância desse processo.
Obrigada e bom dia para a senhora. Bom dia, muito obrigada, Elza. Bom dia para você também, que sabe que essa entrevista fica à sua disposição. É só acessar o nosso site, que você já sabe, é oal.ma.leg.br/tv, que está tudo à sua disposição. Todas as entrevistas podem ser vistas ou revistas, mas todos os dias eu vou estar aqui com uma entrevista nova esperando você. Tchau!